Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 539. O Administrador Vermelho. Outrora em pé de igualdade com o Administrador Verde, mas agora caiu a um grau incomparável, tendo perdido tanto as suas forças como a posição de administrador. No entanto, a razão pela qual Yggdrasil permaneceu cauteloso com ele foi porque ela tinha visto o inferno, uma fonte infinita de energia. Se ele completasse isso, ele poderia superá-la e se tornar um administrador permanente primeiro. Mas ele não parecia tão forte antes. Então pensei que o inferno não estava realmente completo. Assim, mesmo quando o administrador vermelho derramou todo o seu poder no final, ela pensou que era uma luta final. Seu ataque foi sem dúvida poderoso, engolindo o céu e a terra em chamas. E aniquilando instantaneamente as forças élficas lideradas pelos anciões, mas esse ataque não foi o problema. Só precisávamos contribuir mais. O planeta se transformou em um inferno de fogo. Se as forças entrassem aqui, todas queimariam em cinzas no momento em que entrassem. Mas Yggdrasil não se importava com os sacrifícios dos elfos. Ela só precisava convocar todas as forças da Aliança Mundial das Árvores e empurrá-las. Até que o adversário ficou sem poder. Então, em última análise, a vitória seria dela. Isso é o que ela pensava até agora. Mas, uau! Quando o administrador vermelho enfiou sua espada na árvore do mundo, ele instantaneamente recuperou o poder que acabara de derramar. Não, ainda mais do que isso. Você completou o inferno? Em vez de responder a essa pergunta, o adversário moveu a espada. Então, todos os portais verdes explodiram em chamas de uma só vez. As forças élficas que passavam queimaram e desapareceram assim que surgiram. Chiar. No final das contas, a maioria dos portais convocados foram consumidos pelo fogo e desapareceram. Exceto um. O enorme portal verde no centro do céu. Zing. Um padrão de árvore do mundo surgiu do gigante portal verde. Esta espada é diferente de você. Usar uma espada que poderia aniquilar incontáveis portais convocados no céu. O vermelho não deveria ter tanta força. Como Yggdrasil nutria tais dúvidas. Administrador azul, volte a si. De dentro daquele poço de fogo. O administrador vermelho estava avisando Seong Jihan. Ele disse que não poderia dar conselhos se todas as estatísticas vermelhas fossem usadas. Mas depois que Sang Jihan absorveu a árvore do mundo, ele ainda conseguiu permanecer. Isso foi porque estatística vermelha aumenta em 900. A árvore mundial Rank S mostrou um aumento muito superior em comparação com outras. Isso ultrapassou os 700 vermelhos que Seong Jihan considerava internamente o limite. À medida que sua habilidade crescia excessivamente assim, Seong Jihan estava experimentando os efeitos colaterais em primeira mão. Então esta é a sensação de estar bêbado de poder. Esta deve ser a sensação de que o administrador vermelho falou antes. Ele se lembrou de quando entrou para selar a Heavennet. Aqui, toda vez que o atributo vermelho aumenta, você assimilar com Heavennet. A sensação de unificação com o servidor é mais intensa que qualquer prazer. Mas, você parece bem. Isso surgiu quando ele aumentou Red em 150 na Heavennet. Naquela época, Seong Jihan controlava bem através de Blue. Mas desta vez, quando sua habilidade aumentou em 900 de uma vez, ele sentiu uma alegria intensa como nunca antes. Devo apenas desfazer o selo? Mesmo abrindo ligeiramente o azul-vermelho elevou em 900. Quanto aumentaria se fosse totalmente aberto? Se ele continuasse usando as árvores do mundo como combustível e continuasse acumulando esse poder. Parecia que não haveria nenhuma existência assustadora na Battle.net. Enquanto essa sensação intoxicava Seong Jihan, o administrador vermelho transmitiu sua vontade com mais clareza do que antes. Não fique bêbado com poder. Rapidamente, use o vermelho. Você pretende se desviar de Seong Jihan e se unificar comigo? Eu não entendo. Isso não seria bom para você? Ainda é muito cedo. Ainda assim, ele disse. Para o administrador vermelho, este incidente também pode ser uma oportunidade. Mas a imagem que ele estava desenhando parecia estar voltada para o futuro. Ainda assim, por enquanto, nossos objetivos estão alinhados. Certo. Ele não poderia se fundir com aquele cara vermelho, fascinado pelo poder do inferno. Seong Jihan recobrou o juízo e examinou o céu. Silvo. Em meio a todos os portais desaparecidos, o padrão de Yggdrasil flutuou sozinho e majestosamente. Exceto pela cor, parecia semelhante ao padrão da árvore do mundo que apareceu na lua da Terra. Yggdrasil tentou descer diretamente e depois hesitou. Parecia que ela ficou cautelosa depois de vê-lo recuperar o poder com azul e vermelho. Seong Jihan decidiu usar o vermelho restante para isso e sair. No entanto, não serei capaz de causar danos derramando o vermelho como antes. Mesmo quando ele consumiu 500 atributos vermelhos e incendiou o mundo inteiro. E depois de absorver a árvore do mundo, quando ele brandiu sua espada embriagado. O portal de Yggdrasil que não sofreu nenhum dano. Para danificar isso, era necessário um ataque mais preciso. Uau! A bandeira da Fênix ergueu-se acima da cabeça de Seong Jihan. Deus da aniquilação infinita. Dragão celestial trovão fogo. Canhão do trovão carmesim.
As chamas se espalharam por todo o planeta e começaram a se acumular dentro da lança. A bandeira da Fênix não apenas liberou poder de forma imprudente, mas também o reuniu em um só. Embora a lança contivesse as chamas do céu e da terra. Estalar. Ele apenas emitiu eletricidade vermelha algumas vezes, sem crescer ainda mais. Comparado com as chamas que se espalharam pelo céu e pela terra. Parecia verdadeiramente insignificante. No entanto, para reunir esse imenso poder em um único ponto, você também absorveu as artes marciais de Blue? Yggdrasil sabia que isso era mais ameaçador. E também que o administrador vermelho original nunca poderia fazer isso. A dúvida que ela teve ao ver a espada mais cedo. Agora, isso se tornou uma certeza. Uau! Quando a bandeira da Fênix contendo o trovão carmesim apunhalou o portal com o padrão de Yggdrasil. Estalar. O portal verde foi instantaneamente preenchido com relâmpagos vermelhos. Então, o portal que não cedeu a nenhum ataque começou a desmaiar de uma só vez. Isso é problemático. As cores brilhantes do arco-íris desapareceram e o padrão de Yggdrasil se desfez em pedaços. De dentro, sua voz ecoou, embargada. Você também não deveria ser bom em combate. Com essas palavras finais. Estalar. O portal desapareceu, engolido por um trovão carmesim. Quando Seong Ji-han estendeu a mão para ele. A bandeira da Fênix voltou para ele. 300 estatísticas vermelhas são consumidas. Então foi essa a quantidade de habilidade consumida usando o Crimson Thunder Cannon. Achei que seria usado mais, mas o consumo diminuiu à medida que o valor do vermelho aumentou acentuadamente. Quando o valor vermelho subiu, ele deveria ter sido mais cuidadoso ao gastar energia. Seong Ji-han sentiu seus sentidos voltarem ao controle ao olhar para o atributo vermelho definido como 600. Então é assim que se usa o poder. O administrador vermelho murmurou, aparentemente impressionado com a forma como a bandeira da Fênix derrubou o portal de Yggdrasil. Esse cara, ele está por aqui só para ver como as artes marciais são usadas? Ele não rejeitou a oportunidade de ouro de assumir o controle do corpo antes? Pensando nisso, Sang Ji-han fez uma pergunta. A propósito, como você se tornou administrador do Battle.net quando nem é bom em combate? O padrão de não ser bom em combate só se aplica a administradores. Constelações inferiores são fáceis. Mas você foi derrotado por Dongbang Saki. Isso porque aquele cara possuía proezas marciais em nível de administrador. Bem, isso é verdade. Dongbang Saki deve ser considerado uma exceção. Pensando nisso, Seong Ji-han olhou em volta. O planeta que era exuberante com vegetação foi agora totalmente transformado em cinzas negras. Isso resultou mesmo com Seong Ji-han reunindo as chamas com a bandeira da Fênix. Se deixado sozinho, o fogo não teria eventualmente coberto todo o planeta? Bem, eu me tornei um incendiário em escala planetária. Seong Ji-han sorriu amargamente enquanto se preparava para retornar. Ele veio balançar a isca para o administrador branco, mas também encontrou Yggdrasil. Foi uma bagunça. Seria melhor absorver apenas o Renkia por um tempo. Certo, devo ter cuidado até poder controlar azul e vermelho com mais precisão. Então eu voltarei. Como o administrador vermelho disse isso e afundou no inferno. Seong Ji-han logo retornou também. No dia seguinte, no quadro oficial de membros da comunidade Battle.net, um aviso foi postado. A pedido da World Tree Alliance, estamos retirando a postagem, atualização do território da World Tree Alliance. Desde a criação da comunidade oficial de membros. Este aviso territorial da World Tree Alliance sempre esteve afixado no topo. Como esta postagem útil que impedia outros jogadores de entrar de forma imprudente em áreas perigosas foi removida. Os jogadores ficaram curiosos. Por que eles estão derrubando de repente? A aliança não estava apenas tolerando isso? Sim, ouvi dizer que eles deixaram isso para evitar que pessoas aleatórias causassem problemas ao entrar. Então agora que caiu, podemos causar problemas? Experimente se quiser morrer haha. Como as discussões sobre a aliança solicitar diretamente a remoção do aviso estavam em andamento. Ouvi dizer que isso está relacionado a um ataque terrorista? Alguém postou imagens de um planeta queimado da aliança, um dos planetas, raízes da árvore do mundo, que foi atacado. Mas você não pode observar aquela área, ela está bloqueada. O sistema de interferência entrou em colapso, então você pode ver agora. Uau, é verdade, você pode ver agora. Oh meu Deus. A notícia se espalhou no quadro de que um dos planetas da World Tree Alliance havia caído. E foi um dos planetas fundadores que esteve com a aliança desde o início. Conhecida como uma das raízes da árvore do mundo, a notícia de seu ataque terrorista incendiou o tabuleiro anteriormente silencioso. Sou um mercenário que foi expulso depois que a aliança tomou meu planeta. Isso é tão gratificante hahaha. Tome cuidado, você pode ser identificado. Tudo bem, existem toneladas de constelações assim haha. Qual alma nobre está lutando contra a tirania da aliança? Eu gostaria de poder apoiá-los se o Battletube estivesse no ar. Rumores dizem que o administrador vermelho ressuscitou, os vestígios completamente queimados correspondem à autoridade do fogo. O que, realmente? Esse cara realmente continua voltando à vida haha.
com os vestígios do planeta queimado. O administrador vermelho foi apontado com mais frequência como suspeito deste ataque. Embora a opinião do Conselho fosse de que era bom que a World Tree Alliance estivesse sendo atingida, a visão predominante era que acabaria por ser suprimido. Afinal, a World Tree Alliance detinha a maior parte do poder na atual Battle.net. Enquanto o administrador vermelho era apenas um indivíduo sem forças, que recentemente escapou de ser selado na Terra. Mas eu não entendo. Qual o sentido de lutar contra a Aliança Mundial das Árvores? Existem muitos alvos mais fáceis. De verdade, não parece o Red. Vermelho não é tão estúpido. Se for o administrador vermelho, talvez ele tenha inventado uma forma de lutar contra a aliança. De qualquer forma, é bom ter um grande tópico no quadro silencioso haha. Enquanto o anteriormente silencioso conselho oficial de membros fervilhava de atividade. No centro da Aliança Mundial das Árvores. Uma reunião de emergência do mais alto nível estava sendo realizada no Conselho de Anciãos. Na sede da sala de reuniões. Um elfo com cabelo completamente verde. Yggdrasil sentou-se com as pernas cruzadas. Estalar. Ela olhou com interesse para a mão esquerda, onde a eletricidade vermelha subia. Ainda resta. O golpe final desferido pelo administrador vermelho. Não apenas quebrou o portal, mas também afetou parte do corpo de Yggdrasil enquanto ela tentava se manifestar. Mesmo depois de um dia, o trovão carmesim ainda brilhava em seu corpo. Claro, se Yggdrasil realmente tentasse apagá-lo, ela poderia. Mas então não conseguia analisar os rastros deixados pelo oponente. Ela precisava descobrir isso com certeza. Depois de analisar os dados de vídeo do administrador azul, Seong Ji-han. A forma de lança mostrada pelo administrador vermelho no final corresponde à lança azul, bandeira da Fênix. O golpe de espada que cortou o portal também está relacionado às técnicas básicas utilizadas pelo administrador azul ou pelo antigo deus marcial. Eu vejo. O administrador vermelho. Ele devorou o sangue Ji-han e obteve suas artes marciais também? Se o inferno for ativado além disso, ele é invencível. Possuindo uma fonte de energia infinita. E poder usá-lo de forma eficaz como administrador vermelho. Não houve resposta, mesmo que tentassem dominá-lo com suas forças. Em vez disso, ele continuaria a ficar mais forte enquanto usava as árvores do mundo como alimento. Mas, por que ele não está fazendo isso? Se todas essas condições fossem ativadas, ele deveria ter feito isso assim que foi libertado. Por que ele explodiu apenas um Rank S desta vez e desapareceu? Enquanto Yggdrasil ponderava sobre as ações do oponente. Estalar. A eletricidade vermelha começou a corroer sua mão novamente. O trovão carmesim que não desapareceria facilmente. Vendo isso, pensou Yggdrasil. Isso também é um traço do vermelho. Devo testar o que preparamos. Ela abriu a boca. Quanto está preparada a espada azul da Terra? Ainda assim, 25% é o máximo, ouvi dizer. É mesmo? Temos um longo caminho a percorrer. Ela respondeu assim e levantou a mão esquerda. Vamos experimentar extinguir este trovão carmesim com a espada azul. Então. Foto. Quando ela soltou a mão do pulso. Ela sorriu. Envie isto para a Terra.